como o faraó que uniu o Egito, né? E essa imagem o que é? Essa que eu tinha falado só pra mostrar o Anubis. Cadê? O Anubis, onde ele tá? Ali na esquerda, ó. Tá. Anubis apresentando o defunto e vigiando. Aí a gente puxa pro mundo dos mortos. Você ia falar mais alguma coisa? Pode trazer o mundo dos mortos, que é justamente esse local. Eles acreditavam no mundo dos mortos como uma vida eterna, um lugar de danação, como que era? Era um lugar, o que que era? É um local com julgamento, que é justamente essa cena. Seria o mundo dos mortos, igual você vai ficar pra lá, Pra sempre ali. Mas dependendo de como foi esse seu julgamento, você desaparece para sempre. Você pode Você não, terminar sua existência pra sempre. não tem necessariamente uma tortura em si, como poderia imaginar, mas é a ideia de você não existir mais. É uma ideia bem assim, que a gente acaba concebendo como punição ou paraíso, só que é um pouco diferente para eles, porque a gente tem que ter a consciência de que os egípcios, eles passavam a vida inteira se preparando para a morte e pensando na morte. Toda a cultura... Uma fixação. Exato. Toda a cultura deles era voltada para a ideia que eles tinham que não só agradar os deuses, não só agradar a Maat, mas reunir aprendizado e feitiços, encantamentos, para que eles pudessem usar na hora de fazer o que eles chamavam de travessia pelo Duat. O Duat seria... Vou fazer uma comparação meio errada aqui, mas Duat seria o que é o mundo inferior para os gregos, né? Hades. Tipo Hades. Então, só que o Duat aqui, ele não é nem céu nem inferno. O Duat, ele é o caminho que você tem que percorrer até o julgamento. Então, era um rolê com muitos detalhes. Vamos dar uma resumida aqui. Você morria. Tinha as 5 partes ali do seu corpo e da sua alma. Cada uma tinha um nome. As 2 que eu vou lembrar agora aqui é o Ba e o Ka. Que Ba era a personalidade e Ka era o... Algum filme de super-herói usa isso, né? Muitos filmes usam termos assim. O Ka seria o espírito... Qual que é a palavra? A essência do... Alma. Não era a alma. Ka era o... porque é sempre 2, né? Então um ia e outro ficava. Tá. A ideia básica Corpo, alma e espírito, não tem essa ideia. Eu esqueci a palavra exata para indicar o K, mas é tipo o princípio necessário, como princípio essencial. K. K só? Sim, só que tem que ser o K egípcio, porque tem outros. Mas enfim, o K e o Ba iam se juntar ali e virar um corpo, que seria o seu corpo espiritual, que ia fazer a travessia pelo Duat. Coloca a foto do K... do carro para o pessoal. Pede pra ele, né? Coloca a foto do carro e mete a foto do K, né? Então você pegava o carro com o para-choque. Então você pegava esse carrinho e com ele você ia nessa travessia. O que rolava? Antes de chegar no julgamento, você ia passar por alguns portões. Eles estão falando que K egípcio, Kal no plural, era representado por um hieróglifo com um par de braços erguidos. Designava a essência de cada divindade, de cada pessoa, o espírito, força de vida sexual que após a morte e o enterro se separava do corpo. Exato. E permanecia ao pé dele, usando os objetos e comidas usados no túmulo. Por isso que quando mumifica, deixa tudo lá, deixava os objetos. Exato. Porque você tinha que continuar alimentando aquele corpo pra ele fazer a passagem. Enquanto o corpo estava ali, o corpo espiritual tivesse força para fazer a passagem pelo Duat. Nessa passagem, ele ia passar por portões, normalmente eram 12 portões, e cada portão tinha um demônio. Vou usar o termo demônio como anacrônico aqui. Mas é porque não eram deuses, eram seres monstruosos que ele tinha que enfrentar. Protegiam o portão. Sim, protegiam o portão. E como é que ele passava? Com feitiços, encantamentos, trocas, ou muitas vezes pedindo a vida dos deuses. Né? Então, quando você for ver a função de cada deus na mitologia egípcia, vários vão ser deuses da morte. Mas é porque, basicamente, você podia apelar para vários dos deuses para que eles te ajudassem a vencer tal monstro de tal portão para você conseguir completar a travessia pelo Duat. Então, assim, quando você vê esses feitiços e encantamentos egípcios, tem uns que acabam sendo tanto cômicos, que são tipo assim... Isis, por favor, não deixe que minha cabeça seja decepada quando eu encontrar tal entidade no portão tal, sabe? Coisas nesse sentido. Alguns são muito abstratos. Então, a parte mais difícil já era essa, fazer a travessia.
É claro que isso era difícil do pobre, né? Porque às Os caras levavam um monte de coisa de ouro e tal pra trocar. E dizem que se você fosse. Eles tinham mais recurso, né? Dizem que se você fosse faraó, ou no mínimo sacerdote, se eu não me engano, você ia junto com Ra na barca dele. Você não precisava nem passar pelos 12 Justamente, portões. um parênteses ali, falou que são 12 portões. Porque o Ra, na barca, ele passa durante o dia, que ele tá viajando do barco, à 12 noite horas. ele passa pelo Duat, pelo submundo. Isso, 12 horas. perfeito. 12 horas da noite. Então por isso que são 12 partes. Inclusive, é bom a gente juntando tudo, né? Paquito, consegue colocar de novo só a imagem da Nut de 4 arqueada? Vão ter variações, como eu disse. Tem gente que vai falar que o Duat é um rio subterrâneo, né? Mas vão ter pessoas que vão falar que o Duat, na verdade, é um rio celeste, que passa por dentro do corpo da Nut. A travessia que o barco do Ra, o barco do Sol, faz todos os dias ele passa por baixo da Nut, ele entra na boca dela, aí escurece, aí ele passa por dentro do corpo dela e ele sai depois pela vagina quando o Sol nasce. O renascimento do Sol. O renascimento do Sol. Então Ra todos os dias faz esse percurso. Então, se você pega a variante que vai falar do Duat como um rio que passava por ali, a ideia é meio que assim, quem é faraó, quem tinha condição boa ali, ia morrer, não ia precisar passar pelos portões. Pegava caroninha no barco de Ra e já ia direto. Mas daí, assim, depois que passava por toda essa travessia... Depois tinha o julgamento ainda? Aí depois, aí Paquito, se você puder, por favor, voltar pra lá, a imagem do julgamento. Aí a gente chega no julgamento. Da pluma? Exato. É do egípcio? Isso. Que tinha uma balança, né? A balança é justamente essa parte que tá o cachorro crocodilo, né? Cachorro crocodilo. Que é o Amut, que é justamente quando vai ter a pesagem do coração para ver que o coração tem que estar mais leve que uma pluma. Sim. E se não tiver... Aí ele vai lá e devora o coração, e aí que acaba a existência. Pô. E aí ele, essa pluma que ele falou é uma pena que lembra da deusa Maat, lá do início, ela usava uma pena na cabeça. Então ali tá a família toda reunida, ó. A Maat, ela é a deusa que ele falou que é o princípio da ordem. Em algumas variantes ela vai ser casada com o Thoth. O Thoth tá ali com um pergaminho. A função dele é anotar qual que vai ser o peso da balança. Tá. Então, basicamente, o Anubis, que tá ali no canto, pega o coração, né, o Ibi do morto, põe o coração na balança, a Maat entrega a pena pro marido, o Thoth coloca a pena do lado de cá, e eles veem a balança, e ali em cima, tá vendo, tem os juízes do tribunal, ali eu não sei quantos tem, eu acho que tem 13 ou 14, mas dizem que vão ser 42 auxiliares da Maat. Todo mundo pau duro lá, né? Pelo que eu tô entendendo lá. Não, que eles estão sentados ali. Naquela imagem são joelhos. Ali são não chega. Desculpa aí. Nós te influenciamos a pensar em pênis. Você falou que tinha pênis em tudo quanto é lugar. Vão ter muitas imagens com pênis eretos, mas aquelas ali não são joelhos, tá bom. Aqueles são joelhos. O pessoal também desenha mal também, né? É interessante esse modo de representação, né, bidimensional total dele, sempre de lado, né? Tem alguma explicação? Tem um motivo de algumas, que é que é mais artístico também. Tá. Então vai ter não é outras que eles não sabiam. Não, pelo contrário, vai ter outras épocas que vai desenhar um pouco diferente, vai representar. Mas o que é a ideia que eles querem? Principalmente esse do Anubis, de pé. Os egípcios queriam colocar o que eles consideravam a melhor posição da pessoa. Então você vê que eles não estão 100% de lado. A cabeça está de lado, mas o tronco aqui tá pra frente. Tá 3/4. Eles querem meio que representar o que eles acham de a melhor posição em cada parte do corpo. Entendi. Por isso que fica desse jeito. Mas é um que também mais artístico, em outras épocas locais vai encontrar variações. Tá. Ali, inclusive, nessa imagem específica, a ideia é você fazer uma leitura ali como se fosse uma história em quadrinhos. Você pode ver que o morto ali se repete, né? Ele começa ali, depois ele vai ali pro Horus apresentar ele pro Osíris. E uma coisa interessante falar da Amut, que às vezes é Amit ou Amet, ela ali é a junção de 3 esferas, né, que se debate muito quais são essas 3 esferas, mas eu esqueci qual que é o autor que eu li, acho que é o Kenneth C. Davis, que fala dela, que ela estaria representando o crocodilo, o leão e o hipopótamo. E aí que foram pesquisar por que esses 3 animais especificamente, era lógico, eram os 3 animais que mais matavam
no Egito. Né? Ah, É o leão. Devorando, né? Exato, devorando. Só, né? E aí foi o que o Léo falou, que a punição terrível ali era que se o seu coração fosse mais pesado que a pena, né, a Amit ia te devorar e você ia sumir, a sua alma ia deixar de existir. Então você pensa para uma pessoa Pô. que passou a vida inteira se dedicando para esse momento, se Meu, dedicando para a Já morte, era. você sumir. Isso é pior que qualquer inferno. com Sabe? certeza, com certeza. Então, até porque para eles a vida ia começar quando eles passassem dali. Que eles Todo iam aquele pro... sofrimento era Exato. pra poder chegar nesse Pra poder ponto. estar ali, que seriam os campos de junco, né? E é interessante mostrar que eles pesavam o coração. Porque o coração, para eles, era bem importante. Quando eles mumificavam, eles tiravam os órgãos, e aí tirava o coração, guardava, tirava, acho que o fígado, tinha os outros órgãos e guardava. São 4, né? Ali, então, 4 vasos, são os vasos canópicos. São vasos, às vezes vai encontrar algumas imagens, que é um vaso com a cabeça de um determinado deus, que é o deus que cuida daquele órgão. Entendi. O cérebro, eles jogavam fora. Uhum, Eles não viam utilidade, Olha achavam só. que o pensamento para eles estava no coração. sim. Cara, E é muito legal as associações que eles fazem. Eu não vou lembrar agora de forma nenhuma os nomes dos deuses dos 4 vasos canópicos, mas tem um, eles guardavam, era intestino, estômago, coração e Tinha um outro... tinha um outro que eu esqueci, mas o que eu ia falar era do estômago. O estômago, ele, se eu não me engano, é o do babuíno ou do gavião. Um dos dois também, mas o que eu ia dizer é que o do estômago diziam que era o jarro que representava o amor pela sua mãe ou o amor pela sua pátria, né? Aí você fala, que sentido tem isso? É porque quando morriam na guerra, a morte mais comum que se tinha era você morrer perfurado por uma lança, que normalmente, por questões de, eu não vou saber falar de armadura nem nada, mas diziam que o ferimento mais comum era no estômago. Então alguém que morreu com o estômago ferido, normalmente morreu lutando pela sua pátria, cara. ou seja, lutando pela sua mãe. Então assim, aí quando você só vê a associação ali seca, o estômago está relacionado com o amor pela mãe. Você fica, como? Aí Mas você tem que- toda essa explicação, Tem que ver todo o porquê. sabe? Que doideira. E isso que eu acho muito massa. Tudo que eu gosto de, às vezes, certos canais e pessoal gente na internet que tenta trazer mitologias assim de uma forma mais descontraída, contando como se fosse uma história e rindo de detalhes que a gente acha estranhos. É legal e válido fazer essa abordagem também. Mas acho tão mais interessante quando a gente pega determinados elementos que não fazem sentido pra gente, mas tenta racionalizar e entender como que eles chegaram naquele ponto. Um que sempre gera estranhamento, que eu acho que inclusive a gente pegou imagem dele também, eu peguei do escaravelho. Eu lembro que você tinha um dos caras velhos. Do escaravelho com o sol. Por que a figura do escaravelho é tão importante? O gato, né? Escaravelho. Sim. Esses. O escaravelho era um dos símbolos do Deus Sol, né? O Ra e Horus. E tinha muito escaravelho no Egito ou não? Sim. E eram importantes justamente por causa daí, né, que ele vai contar. Tá. Sim. Que aí o deus Sol, como Kepri, como o escaravelho, é o Kepri. E aí é um dos outros nomes que o deus Sol vai ter. De Atum, Ra, tudo, e Kepri, que é esse. Sim. E aí ali a ideia é que Kepri tá levando o Deus Sol na barca, né? Por quê? Eles olhavam pro chão e viam os escaravelhos empurrando as bolas de estrume, que também é chamado de besouro de esterco, se eu não me engano, né? Mas daí, como é que faz a associação com o Sol? Essas bolas de estrume, os escaravelhos colocavam ovos dentro dela. O sol esquentava o estrume, fazia com que o ovo chocasse, e aí os filhotinhos saíam vivos dali. Então, para eles, era a maior representação de que o sol era fonte de vida. Então, aí eles faziam essa associação. Sol, fonte de vida, é como se ele estivesse ali empurrando o nosso sol. Então, é uma representação divina que a gente tem aqui. Então, Aquilo no começo que eu falei, que a definição mito é uma narrativa que dá sentido a algo, aí ó, ela tá dando sentido Encaixa.